Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao curso DSO. Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e é com muita satisfação que estou aqui com vocês para a gente trabalhar aí o nosso curso QAP, né? Questões assertivas de prova para o seu concurso da Polícia Científica ou Perícia Oficial de Alagoas. Gente, nós vamos jogar duro aqui, jogar pesado, atendendo aos pedidos de vocês, e nós vamos trabalhar todos os tópicos do seu edital de criminalística por meio de questões padrão Sebrasp. Eu preparei, Sebrasp não tem muitas questões dessa disciplina, mas eu preparei vários itens para você. Hoje nessa nossa aula aí, que vai durar aproximadamente 50 minutos, eu pretendo resolver com vocês e ver a teoria, né? De aproximadamente aí uns 30 itens padrão Sebrasp, beleza? E a gente vai passear pelo seu edital. Vamos lá? Tá aí as nossas redes sociais, galera. Nosso canal de Telegram. Lá você tem acesso à nossa agenda de aulas, aos materiais de aulas em primeira mão para você estudar antecipadamente e vir para a aula para tirar dúvidas, beleza? Tem o nosso canal no YouTube e tem também o nosso perfil no Instagram para você saber aí os conteúdos mais frequentes, as notícias de concursos, as dicas de medicina legal, criminalística e criminologia. E tá aí o conteúdo do seu edital que nós vamos trabalhar aqui, beleza? Então vamos lá, galera, vamos jogar duro aí, né? Olha, ó, questões padrão Sebrasp de autoria minha, né, professor Laércio, tá? Para o seu concurso aí, perícia oficial ou polícia científica ou polícia técnico-científica de Alagoas. A criminalística permite estudar o crime com enfoque técnico e científico, para instruir a investigação e o processo. Acerca dessa área do conhecimento, julgue os itens. A criminalística é uma ciência autônoma e independente. Autônoma e independente. Falso, tá, gente? Primeiro que ela não é tratada pelos principais autores como uma ciência, mas como uma disciplina. Certo? Ela é autônoma, mas independente não. Ela é interdisciplinar. Gente, vamos ver aqui o conceito de criminalística, muito importante. O que é a criminalística? É a disciplina interdisciplinar que faz uso dos conhecimentos das mais diversas ciências, química, física, biologia, matemática, medicina legal, contabilidade, papiloscopia forense, todas as disciplinas que você imaginar têm aplicações dentro da criminalística. Professor, até assim, por exemplo, artes, claro, artes, quando se necessita fazer uma perícia de uma obra de arte, para ver se ela é autêntica ou falsificada, a gente vai lançar a mão dos conhecimentos de artes plásticas, de arte, de história da arte, conhecimento de química, conhecimento de física, certo? Então, todos os ramos do conhecimento podem integrar a criminalística. O que ela é? A disciplina interdisciplinar que se encarrega do estudo técnico-científico do crime. Com qual enfoque? O enfoque de materializar, documentar o crime para a posteridade, para o inquérito, para o processo, para o inquérito policial e para o processo penal, porque a investigação e o processo se delongam no tempo. Nós temos de ter um procedimento técnico, científico, imparcial, neutro, para documentar o que ocorreu na cena do crime, nos objetos do crime. Para quê? Para orientar a autoridade policial, o promotor, os advogados e o juiz no inquérito e no processo penal. Quais os objetivos e finalidades da criminalística? Materializar a cena e os objetos do crime. Como assim materializar? Documentar de forma neutra e imparcial, à luz dos conhecimentos das ciências, documentar, materializar tudo isso, perpetuar em um documento, em um relatório chamado de laudo, pelo Código de Processo Penal. Então, materializar a cena do crime, propor os meios e circunstâncias em que o crime ocorreu, a dinâmica do delito, com base em quê?
com base nos vestígios, detectar vestígios, coletar vestígios e propor a autoria do crime com base em vestígios materiais, com base em sinais químicos, físicos, biológicos deixados pelo autor na cena do crime, no corpo da vítima, no objeto do crime. Então são essas as finalidades da criminalística, tá? Então, primeiro, ela é uma disciplina, ela é interdisciplinar, que se ocupa da materialização, da detecção, da coleta de vestígios, da propositura dos meios e circunstâncias, a dinâmica do crime e, sempre que possível, a autoria com base em vestígios. Como assim, professor? A autoria, como por exemplo, com base em impressões digitais, tá? Criminalística é a mesma coisa que criminologia? Não. A criminologia, ela estuda o fenômeno crime com outro enfoque. Ela observa o crime para entender por que o crime ocorre na sociedade. Por que determinados fatos são crimes em algumas sociedades e em outras não. De que forma o Estado vai enfrentar o crime, vai prevenir o crime. Ela estuda o criminoso, o crime, a vítima e os métodos de controle social do delito. Isso é a criminologia. Nos dias de hoje ela é uma ciência com enfoque sociológico. Agora a criminalística é outra coisa, é materializar o crime propriamente dito à luz das ciências, tá bom? Então vamos avançar aí. A gente já viu o conceito de criminalística. Bora lá? A criminalística apresenta como sinônimo criminologia, é errado, a gente já viu, né? A medicina legal nasceu da criminalística, é errado, gente, é o contrário. A criminalística nasceu da medicina legal. Primeiro, como que nasceu a medicina legal? A medicina legal nasceu na nobreza. Toda vez que era importante para o rei saber por que alguém da corte morreu, por que um oficial das Forças Armadas morreu, por que um papa morreu, um filho, uma esposa, um sobrinho, um tio, ele chamava um médico para investigar o cadáver. E aí surgiu a medicina legal. Só que chegou um momento em que a investigação do crime extrapolou os conhecimentos da medicina. Aí os nobres, os imperadores passaram a pedir aos médicos para examinarem também as armas do crime, o local do crime. Aí os médicos, até que no começo, né, lá na Idade Média, até que no começo eles aceitaram, mas depois eles falaram assim, não, aqui já extrapola o nosso campo do conhecimento. Aqui já não é mais medicina. Aqui precisa de um químico para investigar esse veneno, precisa de um físico para entender essa arma, certo? Precisa de um matemático para fazer esse cálculo. Aí nasceu a criminalística, que nasceu da medicina legal. Os autores dizem que a criminalística investiga os vestígios materiais extrínsecos, aquilo que ocorre fora do corpo, na periferia do corpo e fora do corpo, em um local de morte, por exemplo. A criminalística investiga os vestígios materiais extrínsecos, externos, enquanto a medicina legal investiga os vestígios materiais intrínsecos. Isso foi definido em 1948 em São Paulo, no primeiro Congresso Nacional de Criminalística. É um evento que ocorre até hoje. Acabamos de ter um. Ele é um evento bianual, é um congresso, tá? É um conceito ultrapassado, mas consta na literatura, os autores ensinam isso e as bancas cobram, beleza? Então vamos para frente. Aqui, ó. A criminalística tem como principal escopo a documentação e a interpretação dos vestígios materiais extrínsecos, correto? De acordo com o que a gente acabou de explicar, né? A medicina legal, assim como a criminalística, cuida dos vestígios extrínsecos. É errado. A medicina legal cuida dos vestígios intrínsecos. Afetos ao interior do corpo. Professor, ao interior... Gente, eu gosto de falar ao interior, porque o interior do corpo é onde o perito criminal não vai.
o perito criminal até examina o que é retirado de dentro do corpo. Uma amostra de sangue, uma amostra de veneno, um projétil, certo? Mas depois que o médico tira. Mas o perito, ele examina a periferia do corpo, o exame perinecroscópico no local do crime ainda, tá? Então isso faz parte dos vestígios materiais extrínsecos. E a medicina legal se atém, né, ao intrínseco, tá bom? Então, esse daí está errado. A criminalística baseia-se em 3 postulados e 6 princípios. 3 postulados sim, 6 princípios não, porque são 5, tá bom? Vamos ver aqui os postulados da criminalística. Primeiro, o que é postulado? Postulado é algo, é uma afirmação tida como verdadeira que serve de base para fundamentar uma ciência, uma disciplina. No caso da criminalística, uma disciplina. Os 3 postulados da criminalística eu resumo em um, para simplificar a sua vida. Se você for ler no livro, você vai ficar confuso. Eu resumo em um. Postulados da criminalística. A perícia não varia com o tempo, não varia com o perito e não varia com a técnica. Gente, é claro que isso é na teoria aqui, tá bom? E é o que você vai guardar para a sua prova, é o que você vai marcar na sua prova. Eu sei o que você está pensando, professor, mas eu já vi na televisão, numa notícia, no caso tal, que os peritos divergiram. Gente, a prática nós vamos estudar quando vocês passarem no concurso e entrarem para a academia e forem exercer a profissão. Lá é outra coisa. Aqui a gente vai estudar a teoria, o que está no livro, o que cai no seu concurso, beleza? Então, postulados. A perícia não deve variar com o tempo, não deve variar com o perito e não deve variar com a época. Não deve variar com a técnica. Por quê? Porque ela se baseia nas leis e princípios das ciências naturais, que são teorias exaustivamente testadas e tidas e aceitas como verdadeiras pela comunidade científica. Então vamos supor uma colisão que ocorreu em 2005, que foi investigada pelo perito Laércio, uma colisão semelhante com os mesmos parâmetros em 2015, investigada pelo perito Luiz. Se a gente usar as leis e princípios da física e da matemática para investigar aquele local de acidente de trânsito, independe se foi o perito Laércio em 2005, fazendo uso de calculadora, ou se foi o perito Luiz em 2015, fazendo uso de planilha eletrônica. O resultado deve ser semelhante, tá bom? Então os postulados dizem o seguinte: a perícia não deve variar com o perito, com a época e nem com a técnica. Beleza? Isso daí é tranquilo. Agora vamos ver aqui os princípios. Gente, os princípios são 5. É um pouquinho mais difícil, mas eu vou explicar e você vai entender tranquilo, tá? Eu vou fazer esse mapinha aqui, ó, esse esqueminha feinho, simplesinho, mas você vai entender. É um P, aí eu puxo aqui, ó, o mnemônico ODAID. ODAID. Princípio da observação, princípio da descrição, princípio da análise, princípio da interpretação e princípio da documentação. Calma que eu vou explicar, não se emocione, não fique nervoso, tá? Primeiro princípio. Aí veio uma aluna e perguntou assim para mim: professor, pode ser doida? Eu falei: pode. Se te ajudar, se for melhor para você, pode ser doida. Professor, eu prefiro usar doida. Eu falei: então use, minha filha. Fique à vontade. Eu gosto de ODAID porque é na ordem que facilita o raciocínio do entendimento dos princípios. Mas esse fica a critério de vocês, tá? O primeiro princípio, o princípio da observação, tá? O princípio da observação ou o princípio de Locard, ou o princípio que diz que todo contato deixa uma marca. O que esse princípio ensina para nós? Que o contato do criminoso com os objetos do crime, com o local do crime e com o corpo da vítima, no caso de um crime contra a pessoa, por exemplo, deixa vestígios.
a observação e o exame cuidadoso desse local, desses objetos, desse cadáver, trará informações úteis para a investigação do crime, certo? Então, o princípio da observação diz isso. Isso cai muito em prova. É o princípio de Edmond Locard. Anote no cantinho do seu slide. É o princípio da observação de Edmond Locard. Todo contato deixa uma marca. Esse é o primeiro princípio, beleza? O segundo princípio é o princípio da descrição. É o princípio da descrição. Certo? Você pode entender como o princípio da formalidade da administração pública lá do artigo 37 da Constituição. Eu não sou Juliano, mas eu arranho em direito, tá bom, gente? Eu não manjo igual o Japão, mas eu tenho uma noçãozinha também. O princípio da descrição, ele diz o quê? Que o local do crime, os objetos do crime, o cadáver, tudo relacionado ao crime tem de ser descrito detalhadamente, documentado. Por quê? Isso, por meio do laudo, vai instruir o inquérito, vai instruir o processo. Tem de estar documentado, materializado, perpetuado para a posteridade, para os procedimentos que se delongam no tempo, o inquérito e o processo, a ação penal. Então, esse é o princípio da descrição. Tudo tem de ser exaustivamente descrito, tá? O terceiro princípio é o princípio da análise. É o princípio da análise. Professor, o que esse princípio diz? É simples. Ele simplesmente diz que a perícia segue o método científico, o método da observação, o método do empirismo, o método da experimentação, da coleta de dados. É isso, o princípio da análise é isso. A perícia, a criminalística segue o método científico. Dever de casa, leitura complementar. O que é o método científico? Como ele funciona, beleza? Aí você vai relembrar o conteúdo de metodologia científica lá da faculdade. Princípio da interpretação. Princípio da interpretação. Ou princípio de Kirk, tá bom? Em homenagem a Paul Kirk, químico e bioquímico americano, cientista forense de renome aí. O que ele diz? Ele diz que dois objetos podem parecer semelhantes. Deixa eu ver aqui se eu tenho dois objetos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Dois objetos podem parecer semelhantes. Ele diz assim, ó. Dois objetos podem parecer semelhantes, mas quando examinados detalhadamente, fazendo-se uso de todas as técnicas disponíveis, a perícia chegará à conclusão de que são diferentes. Por quê? Esses dois projéteis de arma de fogo aqui, ó, calibre 38, né? Semi-encamisado, ponta oca. Semi-encamisado, semi-jaquetado, porque tem essa jaqueta de cobre, ponta oca. Vocês vão aprender tudo isso no curso de formação. Os meus alunos da perícia do Rio Grande do Norte estão lá aprendendo isso, fazendo o curso de formação do Instituto Técnico de Perícia e estão estudando balística lá. Esses projéteis podem parecer idênticos, mas quando eu examiná-los com a lupa ou no microscópio balístico, eu vou ver que entre eles tem diferença, beleza? Então esse é o princípio da interpretação ou da identificação de Paul Kirk. Dois objetos podem parecer idênticos ou muito semelhantes, mas quando a gente examiná-los detalhadamente, a gente vai ver que são diferentes. E o último princípio é o princípio da documentação ou da cadeia de custódia. Não confunda com o princípio da descrição. Tudo encontrado no local do crime tem de ser documentado, tem de ser anotado, tem de ser registrado rigorosamente. Tá aqui, ó, cadeia de custódia de um estojo de cartucho de munição de arma de fogo. Isso aqui é uma simulação de uma coleta de local de crime. Tem todo um procedimento que nós vamos estudar para coletar isso daqui, para acondicionar, para identificar, para lacrar. Isso é o princípio da documentação ou da cadeia de custódia.
para garantir a idoneidade, a confiabilidade, a rastreabilidade do vestígio. Beleza? Isso daí é muito importante. A gente demorou um pouco porque eu tenho que explicar com calma para vocês. Então é por isso que está errado aí, ó. A criminalística baseia-se em 3 postulados e em 6 princípios. Não, são 5 princípios. Beleza? Gente, faz uma gentileza para nós, faz um print de tela aí, marca a gente nos stories do Instagram, o DSO, o Juliano, a Jéssica, tá? Ajuda a gente aí a divulgar o curso. Um dos postulados da criminalística afirma que as conclusões do perito podem variar com a técnica, usada para realizar o exame. É errado, né, gente? A gente acabou de ver isso, tá bom? Não deve variar, beleza? A cadeia de custódia não encontra relação com os princípios da criminalística. E aí, gente, a cadeia de custódia não encontra relação com os princípios da criminalística? Falso. A gente viu que ela tem estreita relação com o princípio da documentação, não é mesmo? Então, é errado, tá bom? Vocês viram que eu gosto de fazer item falso, né? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A obtenção da prova testemunhal e a confessional são objetivos importantes dentro do escopo da criminalística. É errado. Gente, a criminalística ela trabalha com base na prova material, nos vestígios materiais. A investigação ela se divide em 2 grandes ramos. A investigação técnico-científica, realizada pelos peritos criminais, pelos médicos legistas, pelos papiloscopistas. Essa é a investigação técnico-científica, que trabalha com os vestígios, as provas materiais. Mas nós temos a investigação cartorária, que é aquela realizada pelo delegado de polícia, pelos escrivãos e investigadores. Esses cuidam das provas provenientes de fontes subjetivas. Por exemplo, a prova testemunhal e a confissão. Então, a prova testemunhal e a confissão não são objetos de estudo principais da criminalística. Por isso que está errado, tá bom? O artigo 158 fala assim: toda vez que a infração deixar vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito, a perícia, direta ou indireta. A confissão do acusado não supre a necessidade da perícia. Por quê? A confissão é um tipo de prova que é uma prova subjetiva proveniente de uma fonte humana que, dependendo da forma de obtenção dessa prova, o resultado dela, o que o indivíduo confessa pode mudar. E nós temos vários erros judiciais graves cometidos no Brasil e no mundo, pessoas inocentes que foram condenadas com base em confissão obtida de forma forçada. Exemplo, o caso dos irmãos Naves no Brasil em 1940, que ocorreu em Minas Gerais. Dei uma lida sobre esse caso. De lá para cá, o Brasil ficou mais atento com isso e passou não a dar assim tanta credibilidade para a confissão. Por isso que a confissão não substitui a prova pericial, beleza? Então vamos para frente. Entre os objetivos da criminalística estão materializar o local ou objetos do crime, bem como coletar vestígios que possam conduzir à autoria. Correto. De acordo com o que a gente viu, está corretíssimo, né, gente? Objetivos e finalidades da criminalística: materializar o local e os objetos do crime, coletar vestígios que possam conduzir à autoria, levar à autoria com base em vestígios materiais. A dinâmica de um crime, em especial, corresponde ao modo como as condutas ocorreram para o acontecimento da infração penal e pode ser explicada pela criminalística ou pela criminologia. Pela criminalística, sim, mas a criminologia não. Isso não é objeto de estudo da criminologia. A criminalística materializa o local do crime, propõe a dinâmica, propõe a autoria, coleta vestígios,
com base em conhecimentos de química, física, biologia, matemática, medicina legal, papiloscopia. E a criminologia estuda o crime, o criminoso, a vítima e os métodos de controle social do delito nos dias de hoje, no século XX, com enfoque sociológico. A criminologia também é interdisciplinar, ela usa a psicologia, ela usa a biologia, ela usa a psiquiatria e ela usa outras ciências. Mas hoje a criminologia é mais sociológica, beleza? E não se confunde com criminalística. Está errado. O exame de corpo de delito só pode ser realizado pela medicina legal, enquanto a criminalística se ocupa de outros tipos de prova. Gente, o exame de corpo de delito é a perícia. Corpo de delito é a modificação deixada no ambiente, nos objetos, pela dinâmica do crime. Isso é o corpo de delito. Corpo de conjunto. Conjunto de vestígios deixados pelo delito. Não confunda com exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito é a perícia em si, tá? Tanto a criminalística como a medicina legal, cada uma com o seu enfoque, cada uma no seu quadrado, faz o exame de corpo de delito. Beleza? Então está errado. O corpo de delito é o corpo da vítima. Cuidado, isso daqui confunde demais. As bancas cobram muito e muita gente erra. Não, corpo de delito é qualquer coisa. Professor, isso daqui pode ser um corpo de delito, um projétil? Pode. Vamos supor que alguém chega na delegacia para registrar uma ocorrência. Ó, meu vizinho atirou lá no portão da minha casa. Tá aqui a bala, tá aqui o projétil. Ele comparece lá na delegacia para registrar uma ocorrência. Isso daqui, naquele momento, é o corpo de delito? É. O delegado vai registrar o boletim de ocorrência, vai coletar isso daqui e vai encaminhar para a perícia pedindo o exame de caracterização desse objeto e de eficiência. E ele vai pedir um outro exame de local, o exame lá do local do disparo da arma de fogo. Então, isso é o corpo de delito, né, nessa situação hipotética narrada, beleza? Então, o corpo de delito é o corpo da vítima? Não apenas, não necessariamente. Pode ser? Pode. Um cadáver pode ser um corpo de delito, de um crime de homicídio. O corpo de uma vítima viva, sobrevivente de uma agressão, pode ser o corpo de delito de um crime de lesão corporal. O corpo da vítima pode ser, mas não se restringe a isso, tá bom? Então vamos lá. Uma faca apreendida pela polícia que tenha sido usada para a prática de um crime não pode ser considerado corpo de delito, por se tratar de um objeto, podendo apenas ser considerado um indício. É errado, gente. É um corpo de delito. Vamos supor que a mulher... É muito comum isso, tá? A mulher liga no 190 dizendo que tá apanhando do marido. Aí chega lá... A mulher conta a versão dela para os policiais e apresenta uma faca. Ó, ele me ameaçou com essa faca. Aí a PM pega a mulher, pega a faca e pega o homem e leva para a delegacia. Aí lá o delegado resolve o que ele faz, beleza? Então essa faca pode ser o corpo de delito? Pode. Aí a questão usou o conceito de indício. Indício está no artigo 239 do Código de Processo Penal. O que é um indício? É uma informação conhecida sobre determinado crime que pode contribuir para o entendimento do crime. Então, o indício é um indicativo de que algo ocorreu ou de que algo não ocorreu. Pode ser simplesmente uma informação de um crime. Não necessariamente é um vestígio. Vestígio é algo material, algo físico, algo químico, algo biológico. Ou até, por exemplo, dados existentes em uma mídia eletrônica, tá? Isso é vestígio, certo? Isso está lá no artigo 158-A do Código de Processo Penal, a definição de vestígio, na parte de cadeia de custódia que nós vamos ver mais adiante. Isso daí não é indício, tá bom? Então vamos lá.
Quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Correto. Artigo 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, tá bom? O exame de corpo de delito ocorre apenas por meio da análise presencial do objeto relacionado à prática do crime. Errado. O exame de corpo de delito, tudo isso está lá no seu edital. Formas de perícia, perícia direta e perícia indireta. O exame de corpo de delito é direto quando é examinado diretamente o local do crime, o cadáver, os vestígios, os objetos do crime. Agora, quando desaparecidos os vestígios, a perícia pode ser realizada em cima de imagens, em cima de vídeos, em cima de fotografias, em cima de documentos que tragam informações sobre o ambiente do crime, sobre o local do crime, sobre a arma do crime ou sobre o corpo da vítima. Exemplo, uma fotografia de uma lesão corporal, uma perícia em cima de um prontuário médico, certo? Então esse é o exame de corpo de delito indireto, tá bom? Então a perícia pode ser direta ou pode ser indireta, não necessariamente em cima da lesão em si, da arma, do local, do cadáver, certo? Então esse item aí está errado, tá bom? Alguém lembrou aí, Camila, questão 15, tá? Quando a infração deixar vestígio... Opa, muito bem, Camila, muito obrigado pela dica. É dispensável, isso mesmo. Não, o exame de corpo de delito, ele é indispensável, tá, gente? Muito bem, Camila, muito obrigado pela dica, tá? Quando a infração penal deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Cuidado. Olha aí, ó, eu escorreguei na própria pegadinha que eu elaborei, beleza? É para vocês verem que a gente não pode fazer a prova correndo. Por quê? Passou batido aqui. Porque eu tô lendo e preocupado em explicar, né? Eventualmente pode passar batido. Muito obrigado aí, tá, gente? Pela dica, pela correção, tá? Valeu mesmo. Vamos lá. Qualquer pessoa pode determinar a realização de perícia caso tenha sido vítima de um crime. Errado, gente. Só quem pode determinar a realização de perícia é a autoridade policial, a autoridade judicial, o membro do Ministério Público, o oficial das Forças Armadas que preside inquérito policial militar contra um integrante da força, tá bom? Então são só autoridades que presidem procedimentos. Autoridade policial, autoridade judicial, membro do Ministério Público. Por que o membro do Ministério Público? Ele é o titular, né, da ação penal, nos casos de ação penal pública, certo? Então, é isso. Então, não é qualquer pessoa que pode determinar a perícia e que pode requisitar a perícia. Só as autoridades expressamente previstas no Código de Processo Penal. A obtenção de evidências que contribui com a investigação pode possibilitar o estabelecimento da dinâmica dos acontecimentos. É isso mesmo. A obtenção de evidências, de vestígios, podem contribuir para o estabelecimento da dinâmica do crime. Está correto. Gente, olha só, aqui a gente está estudando muito os artigos 6º do Código de Processo Penal, que fala de isolamento e preservação de local de crime. A gente vai ver aqui ainda itens sobre reprodução simulada, reconstituição, que é o artigo 7º. A gente vai estudar os artigos 158 a 184 do CPP, que fala das perícias e dos peritos, e a gente vai estudar os artigos 158A a 158F, que tratam da cadeia de custódia, tá bom? Esses artigos são muito importantes e você não pode negligenciá-los, porque eles vão te ajudar a ganhar questões na prova de processo penal, na prova de criminalística, na prova de medicina legal, na sua discursiva. Exemplo, para os cargos de delegado, tem prova oral, pode ser perguntado para você
Quem é o competente, a autoridade competente para requisitar a perícia? Na prova oral de delegado pode ser perguntado. E aí o candidato vai ter de responder. Nos termos do Código de Processo Penal, as autoridades competentes para isso, a autoridade policial, o membro do Ministério Público, o juiz, o oficial que preside inquérito policial militar, certo? Então isso tudo está nos artigos que eu falei para vocês. Tem outros artigos bons de você ler também, 155, 156 e 157, teoria geral das provas. E os artigos 231 ao 239, que trata dos documentos no Código de Processo Penal. Todos esses artigos são importantes você ler e saber para a sua prova, tá bom? Apenas os locais de crime considerados mediatos e imediatos são suscetíveis de exame pericial. É errado, gente. Vamos revisar isso daqui porque é muito importante. Local de crime imediato, mediato e relacionado. É a primeira classificação de local de crime mais importante. Mas antes da gente classificar o local de crime, vamos definir local de crime, porque também cai muito nas provas. O que vem a ser local de crime? O local de crime é qualquer local que tenha ocorrido um fato que supostamente possa ser um crime, que assuma a possível configuração de crime e que reclame as providências da polícia. Exemplo, um local de assassinato, um homicídio. É um local de crime? É. Tem a configuração de local de crime? Precisa de providências do poder público? Precisa. E um local de suicídio? Suicidar-se é crime? Matar alguém é crime, artigo 121. Suicidar-se é crime? Não. O que é crime é instigar, induzir ou auxiliar o suicídio. Professor, então por que tem perícia no local de suicídio? Porque pode ocorrer um crime. Aquele local pode ter a configuração de um local de crime. Então a gente tem de investigar para ver se não houve induzimento, auxílio ou instigação. Por isso que isola, preserva, faz a perícia. Então é qualquer local que reclame as providências da polícia judiciária. Agora vamos classificar. Local de crime imediato é onde se encontra a maior parte dos vestígios. Exemplo, vamos pensar no local de morte violenta para ficar mais fácil. É ali onde nós temos o cadáver, onde nós temos as manchas de sangue, onde nós temos os projéteis, as cápsulas, as marcas de impacto de projétil. Ali é o local imediato. Professor, qual distância, qual raio é o local imediato? Não existe distância pré-definida. Depende da configuração do local, da quantidade de vestígios, da disposição dos vestígios, do grau de espalhamento desses vestígios. E o local imediato? O local imediato são as imediações, as vizinhanças do local imediato. E um tem continuidade geográfica com o outro. Entre aspas, são locais emendados, são locais próximos. E o local relacionado? É o local afastado, que não tem continuidade geográfica com o local imediato e nem com o local mediato, mas que parte da dinâmica do crime pode ter ocorrido nele. Exemplo. Vamos tomar como exemplo aqui um local de sequestro de pessoa. Vamos supor que uma pessoa foi sequestrada em casa, ali no ambiente ela lutou contra os agressores, ficaram vestígios. A família descobre, sente falta daquela pessoa e vai lá atrás dela. Chega lá, não encontra a pessoa na residência, mas encontra a residência arrombada, encontra a residência desordenada, com vestígios de sangue, com vestígios de luta. Comunica à polícia. A autoridade policial requisita perícia. Aquilo ali é tratado como um local de crime. Aquele local imediato ali onde ocorreu a possível luta corporal é o local imediato. Exemplo, a sala da casa ou o quarto.
Os outros cômodos, o quintal, a varanda, onde inicialmente ali o policial que isolou, em princípio não percebeu nada significativo, mas onde aos olhos da perícia pode ter algum vestígio, aquilo é o local imediato. Aí vamos supor que o corpo é encontrado horas depois, 2 ou 3 quarteirões ou em uma zona rural, a pessoa morta, o corpo abandonado. Aquele local onde o corpo é encontrado, onde o corpo foi desovado, é um local relacionado, tá bom? Então é só um exemplo para vocês entenderem. Agora, quanto ao estado de preservação do local. O local pode ser preservado ou idôneo quando ele não foi alterado, quando ele não foi mexido, quando ele não foi violado. Ou, por outro lado, quando o local foi alterado, ele pode ser chamado de inidôneo, ou violado, ou não preservado. Essa classificação também é muito importante, certo? E nós temos a classificação do local quanto interno, externo e misto. Interno é quando o crime ocorreu, por exemplo, dentro de uma residência. Externo é quando o crime ocorreu, por exemplo, na rua. E misto é quando parte da dinâmica ocorreu dentro de um ambiente interno e outra parte ocorreu em um ambiente externo. Exemplo, não me esqueço. Primeiro local de morte violenta que eu atendi no meu estágio em 2010. Foi assim. Amigos bebendo dentro de uma casa, dentro da casa, um esfaqueou o outro. Só que ele não queria o cadáver do amigo dentro da casa. O que ele fez? Ele arrastou para o meio da rua. Então ele foi arrastando o corpo e deixando aquela trilha de sangue por arrastamento, por contato, por atrito. E botou o corpo lá no meio da rua. Então a gente tem o que aí? Um local misto. Parte da dinâmica se desenvolveu em um ambiente interno, parte da dinâmica se desenvolveu no ambiente externo, beleza? Então aqui a gente estudou o conceito de local de crime e as 3 principais classificações de local de crime, as mais cobradas, beleza? Vamos para as questões agora. Apenas os locais de crime considerados mediatos e imediatos são suscetíveis de exame pericial. Não, local imediato, local relacionado pode ser submetido à perícia, deve, tá? É indispensável o exame quando se tratar de local sem ligação geográfica com o evento delituoso. É dispensável o exame. O que ele está falando? É dispensável o exame do local relacionado. Falso, tá? Se tiver vestígio, tem que ter perícia. A dinâmica de um assassinato pode ser estabelecida a partir da observação da posição do cadáver no local do crime, dos vestígios biológicos e eventuais elementos balísticos arrecadados no local, além de outros vestígios que possam ser constatados e coletados. Galera, isso daí para vocês que estão estudando comigo é de boa, né? Mas não estuda não para ver se lá na hora da prova você não se engancha com um item desse daí. Olha o tanto de coisa que ele está afirmando. Vai gerar uma dúvida do caramba, viu? Um vestígio coletado em local de crime será qualificado como evidência após a análise pericial e a constatação de sua relação com o fato criminoso. Isso mesmo, gente. Vamos estudar aqui conceito de vestígio, classificação de vestígio, de evidência. Vestígio é qualquer alteração química, física, biológica deixada no ambiente do crime, no objeto do crime, certo? Inclusive no mundo virtual. Vestígios, por exemplo, de crimes financeiros na rede mundial de computadores. Vestígios do tráfego de imagens de pedofilia na internet, certo? Isso são vestígios de dados virtuais trafegados pela rede, tá? O vestígio ele pode ser real, ele pode ser ilusório e ele pode ser forjado. O vestígio real é aquele que se encontra no objeto ou no local do crime ou no corpo da vítima e que tem relação com a dinâmica do crime. Foi deixado, por exemplo, pelo contato do autor do crime com o corpo da vítima ou com o objeto. É um vestígio real, certo? Exemplo, uma marca de esganadura no pescoço de uma vítima
que sofreu uma agressão, as marcas de mão aqui, a marca de esganadura. Isso é um vestígio real. Agora, um vestígio ilusório é um vestígio que se encontra no local do crime, mas que não tem relação com a dinâmica do crime. Exemplo, um local de acidente de trânsito. Eu gosto de citar esse exemplo. A gente faz muita perícia de saída de pista em curvas. Quando a gente chega lá na curva, tem o carro que saiu da pista, capotou, a vítima está morta lá dentro. Geralmente tem uma marca de frenagem, tem uma marca de derrapagem, mas não tem só aquela marca. Tem outras marcas, porque em curva é comum ter marcas de pneus de muitos veículos. A gente tem que saber o que é o vestígio verdadeiro ali. Qual daquelas marcas está relacionada àquele veículo que saiu da pista, porque aquela marca permite a gente estimar a velocidade do veículo. Só que aquelas outras marcas que não estão ali não tem nada a ver com o evento, aquelas marcas deixadas por outros veículos. Aqueles são vestígios ilusórios, beleza? Mas eles não foram deixados intencionalmente ali. Agora nós temos os vestígios forjados, que são aqueles vestígios deixados intencionalmente no local do crime para confundir a perícia, a investigação, certo? Nós temos outra classificação importante de vestígio. Os vestígios que são visíveis, a gente chama de vestígios visíveis. E tem os vestígios latentes, aqueles que precisam de alguma técnica especial de revelação ou de visualização, tá? Exemplo, uma impressão digital que precisa ser revelada para ser visualizada, tá bom? Então, e a evidência? O que é a evidência? É o vestígio que depois de examinado técnico-cientificamente, comprovadamente tem relação com o crime, certo? Então vamos voltar nas questões aqui. Aqui, ó, o exame pericial, tá, um vestígio coletado em local de crime será qualificado como evidência após a análise pericial e a constatação de sua relação com o fato criminoso. Correto. O exame pericial realizado por apenas um perito oficial não tem validade legal. Errado, tá, gente? Código de Processo Penal. A partir da Lei 11.690, de 2008, um perito de natureza oficial, ou seja, aquele perito aprovado em concurso público, legalmente investido na função pública de perícia, um perito desse é suficiente para realizar os exames periciais, salvo se forem exames complexos que demandem a participação de mais de um perito, tá bom? Mas, via de regra, um perito é suficiente. Mas nas comarcas ou circunscrições onde não haja perito de natureza oficial, tá, e os peritos oficiais têm de ter diploma de curso superior e ser aprovado em concurso público. Nas comarcas ou circunscrições onde não haja perito de natureza oficial, a autoridade poderá nomear 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior com formação preferencial na área do exame para realizar a perícia. Essas pessoas deverão assumir o encargo, assumir o compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo. Tem de fazer a promessinha lá, ó. Prometo falar apenas a verdade sobre os fatos que eu examinar e constatar. Tipo aquele juramentozinho que você vê em filme americano, tá? Porque eles não são servidores públicos. Eles não são dotados de fé pública. Eles estão sendo ali, ó, investidos temporariamente naquela função para exercer ali a função de utilidade pública para a justiça. Beleza? Esses são os peritos nomeados ou peritos ad hoc, tá bom? Vamos para a próxima questão. O exame pericial realizado por apenas um perito não tem validade legal, tá? Por apenas um perito nomeado, ou seja, perito ad hoc, correto. O exame pericial realizado por apenas um perito oficial não tem validade legal. O exame realizado por apenas um perito oficial não tem validade legal. É errado, tem sim. O exame pericial realizado por apenas um perito nomeado não tem validade legal. Correto, não tem. Beleza? Vamos para a próxima? Gente, nós vamos encerrar no item 25 aqui, tá? Por quê? Para o vídeo não ficar muito longo, porque senão dá muito trabalho para subir para a plataforma e não sobe.
Na sequência, na próxima aula, a gente trabalha os itens que vão faltar aqui. Não se preocupe que a gente vai trabalhar na próxima aula. Vai explicar um por um e a gente vai trazer mais, tá bom? A estrutura do laudo pericial emitido pelo Instituto de Criminalística de Alagoas pode variar conforme o tipo e especificidades do exame e o perito que realizou o exame. Isso aqui é o tópico lá de documentos criminalísticos, documentos periciais do seu edital. Gente, de modo geral, os laudos eles têm um jeitão mais ou menos parecido. Exemplo, preâmbulo, histórico, quesitos, descrição, resposta aos quesitos, conclusão. É um exemplo de estrutura de laudo, certo? Mas a depender da natureza do exame, exemplo, um exame de avaliação econômica. Ele vai ter lá o tópico do valor econômico dos bens. É um tópico que os outros laudos não têm. Um laudo de perícia de trânsito. Ele vai ter um tópico lá da estimativa das velocidades, da causa determinante do acidente. É um tópico, são tópicos que os outros laudos não têm. Beleza? Um laudo de balística. Vai ter lá a parte da descrição da arma de fogo, que é um tópico que os outros laudos, que não tem nada a ver com arma de fogo, não tem. Beleza? Então o laudo ele varia um pouco de instituição para instituição, cada uma tem o seu padrão, de exame para exame, de perito para perito. Por quê? A forma de redigir, a forma de escrever de cada um de nós é única, beleza? E de acordo com a Lei 12.030 de 2009, os peritos gozam de autonomia técnico-científica na realização dos seus exames periciais e na elaboração dos laudos, beleza? Essa lei é muito importante. Vocês vão estudar no curso de formação. Então, não pode haver interferência. A instituição pode portariar ali, pode expedir um documento propondo um padrão mínimo de laudo? Pode, mas tem a parte que o perito tem a autonomia dele e tem a parte que tem as especificidades do exame que outros laudos não vão ter, beleza? Gente, eu agradeço vocês pela presença, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje para não se alongar muito. Esses itens a gente vai resolver e discutir no nosso próximo encontro, tá? Estão previstos aí, está previsto em média 6 encontros, nós faremos em média 1 por semana aí, a gente vai ver todo o seu edital e a gente vai treinar aqui exaustivamente. Beleza? Agradeço a presença de todos, um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu! Corta para a tela aí, diretor!